Quem é a sua referência? Hoje a gente vive um tempo de muitas referências. Existem influenciadores, por exemplo, que conseguem milhões de curtidas em seus vídeos. São pessoas que se tornam conhecidas do nada. A gente nunca ouviu falar deles e, de repente, a gente só ouve falar deles. Nós temos algumas pessoas que se tornaram coaches famosos. De repente eles começam a comentar sobre algum assunto, eles começam a fazer vídeos interessantes e a gente começa a gostar de um, e aí a rede social já nos mostra o outro vídeo dele, o outro vídeo, e a gente começa a ouvir a pessoa todos os dias um pouquinho e a gente já fica familiarizado com aquela pessoa. E ela, mesmo que a gente nunca a tenha visto, passa a ser uma certa referência. Às vezes um empresário famoso, ele pode se tornar uma referência. Mas qual é o problema? O problema é que quando a gente vê pela internet, pelas redes sociais alguém, a gente pode ter uma referência de alguém que é muito bom em alguma coisa, mas que não é bom em tudo. E pode ser que seja horrível em alguma coisa. Às vezes aquela pessoa que é uma referência para ganhar dinheiro, não é uma referência de família, não é uma referência de cuidado com o corpo, não é uma referência de respeito, não é uma referência de temor a Deus, não é uma referência de ética. E o problema é que muita gente, quando vê alguém que passa a ser referência, compra o pacote inteiro. Aquela pessoa passa a ser referência de tudo, e não apenas daquilo que talvez a pessoa faça bem. Porque tem gente que nem faz tão bem, mas vende bem. Tem gente que nem é tão bom, mas se vende bem. Tem médico bom que nunca vai ser procurado, porque não consegue se vender como um que nem é tão bom, mas que se apresenta como se fosse o melhor. Assim é a vida. E aí fica um alerta do Salmo 1, no versículo 6. Antes de escolher suas referências, pense nesse texto. Diz assim o Salmo 1, versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O que a Bíblia está dizendo? Que se o cara for famoso, rico, empreendedor, vencedor, aplaudido, muitas curtidas, rede social com milhões de seguidores, mas ele for ímpio, ele vai perecer. E talvez você está fazendo de sua referência alguém que vai perecer. Vamos definir bem o que é ser ímpio, o que é perecer aqui? Ímpio é aquele que não vive pelo temor a Deus. Ímpio é aquele que não está preocupado em ser fiel e leal ao seu Salvador. Ímpio é aquele que vive a sua vida segundo seus desígnios, segundo seus desejos, segundo suas vontades. Mas ele não se submete à palavra de Deus como fonte principal, como recado de Deus ao homem. E quando o texto fala que os ímpios perecerão, significa muita coisa. Significa que nesse mundo, o final do ímpio não vai ser bom. Vai dar errado. Não será completo. Vai conquistar uma coisa, mas perde 20. Vai conquistar uma coisa que aos olhos parece grandiosa, mas vai perder uma coisa que é muito mais valorosa. Vai vencer em alguma coisa que vai dar ibope, que vai dar visibilidade, que vai dar muitas reverências, muitos aplausos, mas vai perder
naquilo que, na verdade, é a única coisa que importava. Não tem como o ímpio ser feliz. O ímpio pode ter sucesso, dinheiro, fama, mas felicidade só tem o justo. Porque o justo tem temor a Deus. O justo, ele ama a Deus. O justo, ele abre mão de um desejo, de uma vontade, por temor e por respeito a Deus. Então, a gente precisa pensar no que a Bíblia está dizendo. Que muitas vezes o ímpio, ele vai perecer, ainda que tenha aparência de vencedor. E se a gente seguir o conselho do ímpio, a gente vai perecer junto. E aí uma pergunta é cabível agora. Quem são suas referências? O homem de sucesso profissional? A pessoa que saiu de um programa, de um reality show, e nunca fez nada de muito positivo na vida, mas ficou famoso? E por conta disso você começa a seguir a pessoa e invejar o que ela tem? Quem são suas referências? O cara que fala um monte de coisa na cara, na lata, e que é muito autêntico e que consegue muitos seguidores nas redes sociais, mas uma pessoa arrogante, uma pessoa sem amor ao próximo, uma pessoa que não está preocupada em agradar a Deus. Eu conheci uma pessoa que era muito arrogante e a gente até achava engraçada aquela arrogância na internet e dava a impressão que era só um personagem, que aquela arrogância era uma forma de fazer vídeos com uma ironia que atraía as pessoas e por conta disso essa pessoa ganhava dinheiro com as suas redes sociais. Até que eu conheci a pessoa e descobri que se em algum dia aquilo era um personagem, o personagem engoliu a pessoa verdadeira. E que a arrogância que mostrava nos vídeos era a arrogância da própria vida. Cuidado para você não achar engraçadinho o que é deplorável. Cuidado para não achar bonito o que é desprezível. Só porque deu certo no mundo virtual, só porque deu certo no meio midiático. Quem é a sua referência? Espero que a sua referência seja Jesus. Ele é o único perfeitamente apropriado para nós o seguirmos. Ele se fez homem e venceu o pecado, venceu o mundo. E nele nós temos paz, vida, alegria. Que o seu modelo seja Jesus e que em cada momento você pergunte: o que faria Jesus em meu lugar? Que Deus te abençoe. Se inscreve no canal, toca no sino para todo dia ser lembrado que tem um vídeo novo. Copia o link do vídeo e manda para os seus amigos. Amanhã a gente está de volta.